Quem age e não reclama consegue obter o resultado, porque o tempo que você está parando para você reclamar é o tempo que você tem para agir. E quando você divide força, reclama e depois age, acabou, a sua energia já está dividida. Mas quando você age e você não reclama, as coisas acontecem. Eu sei, se você está cansado de não sair do lugar, o problema talvez não seja o mundo, não seja os outros, seja você, porque você está terceirizando a culpa. Assume a tua responsabilidade e vira o jogo. Eu vou falar aqui sobre um assunto que é muito recorrente nas famílias, muito recorrente nas empresas, muito recorrente nas escolas, que é sobre terceirizar a culpa, ser vítima, vítima da sociedade, vítima do trabalho, vítima da família. Para com isso. Vou te dar 3 dicas para você parar e avançar. Vamos lá. Dica número 1. Você precisa ouvir, você precisa ter repreensão, porque quem ouve e quem é repreendido avança no crescimento, porque crescer dói. Crescer não é para os amadores, crescer é para quem quer ser profissional, para quem quer avançar, para quem quer fazer algo diferente. E você se vitimizando, colocando culpa nos outros, você não vai conseguir crescer. Essa é a primeira dica. A segunda dica se chama autorresponsabilidade. Eu sou responsável por onde eu estou. Eu sou responsável pelo que eu tenho na minha conta bancária. Eu sou responsável pelo meu casamento, pelo meu relacionamento. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida. Autorresponsabilidade é vida. Autorresponsabilidade é consciência de quem vai para o próximo nível. Porque quando você tem a consciência e a mentalidade da autorresponsabilidade, você vira o jogo. Por quê? Porque você não fica de fofoca, você não fica com conversas aleatórias e você não fica colocando a culpa no governo, você não fica colocando a culpa no clima, você não fica colocando a culpa na sua condição, você não fica colocando a culpa em nada. Porque a autorresponsabilidade faz com que você puxe a culpa para você. Se eu estou andando de carro, a culpa é minha. Se eu estou andando de ônibus, a culpa é minha. Se eu estou sem casaco, a culpa é minha. Porque se eu não tenho, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me conectar mais, eu tenho que parar, como eu falei lá atrás, para ouvir um conteúdo, ouvir pessoas mais experientes. E com isso tudo, eu vou ter um nível e uma consciência de autorresponsabilidade que não vai me deixar o quê? Eu me distrair. Por quê? Eu vejo as pessoas ficando distraídas com o quê? Com pessoas, com situações e com o seu momento. Então, autorresponsabilidade para avançar. Terceira dica, mudança de mentalidade. Como eu mudo a minha mentalidade? Saindo do seu ambiente, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para você se mudar. Por quê? Você não vai conseguir alcançar o resultado que você precisa ter ou que você almeja ter se você estiver ao lado de pessoas que não têm resultado, não têm resultado no casamento, não têm resultado no trabalho, não têm resultado com o estudo, não têm resultado com pessoas, porque eu vejo que o ciclo da vitimização, eu anotei aqui, o que é? Isso vira um hábito. E a sua mentalidade não pode ter um hábito de vítima, não pode ter um hábito de culpar as pessoas, de culpar o ambiente, de culpar a Deus, de culpar a família, de culpar as situações que estão no teu entorno. Só você é capaz de mudar isso, mas isso você muda o quê? Com os hábitos, com a mentalidade.
E mais uma vez aqui, eu anotei aqui, eu vejo que a terceirização de culpa, que está englobado nisso tudo, que é o quê? Que é você se entregar, que é você se comparar, que é você ficar se limitando. Ah, eu não tenho, eu sou o coitado, ai, coitadinho de mim, eu não tenho tênis, eu não tenho a roupa, eu não tenho o carro para eu ir para essa reunião. Mas o que? Assumir a responsabilidade é libertador. Libertador. Eu anotei algumas coisas aqui. E uma das coisas que eu anotei é o quê? É que não depende dos outros, depende de você. Dói, mudar dói, mas liberta. Com certeza liberta. Só existe mudança, só existe algo relevante na sua vida, uma mudança relevante, quando você muda os hábitos. Quando você assume a responsabilidade, você deixa de ser o ator coadjuvante e vira o protagonista, o herói, o responsável, quem assume a bronca, quem assume realmente bate no peito, fala, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, independente do que aconteça, independente do meu momento, independente da minha situação. E para você mudar essa mentalidade, você precisa o quê? Reconhecer os erros, mas sem se julgar, sem se vitimizar, sem se martirizar. E eu tenho acompanhado algumas pesquisas, e eu tenho acompanhado algumas reportagens, como a que eu estou lendo aqui, que o pessoal fala assim, a culpa é deles. Não, a culpa não é deles, a culpa é sua. Assume, seja, como eu falei lá atrás, o protagonista, seja o ator que vai receber o Oscar, porque o protagonista faz toda a diferença. E mais uma vez eu quero falar o quê? Sobre agir. Porque quem age e não reclama consegue obter o resultado. Porque o tempo que você está parando para você reclamar é o tempo que você tem para agir. E quando você divide força, reclama e depois age, acabou. A sua energia já está dividida. Mas quando você age e você não reclama, as coisas acontecem. E eu quero deixar aqui um recado para você. Você não controla tudo que acontece, mas você é 100% responsável como você vai lidar com as situações da vida. Porque ninguém começa grande. Eu vou pegar um exemplo aqui de um empreendedor brasileiro chamado Flávio Augusto da Silva. Ele começou como um vendedor de curso e hoje é um bilionário do mesmo setor, do mesmo ramo. Ele é dono da escola de idiomas. Então, a sua situação, o que acontece com você, o seu momento, não te define. Mas como você vai encarar e como você vai levar e como você vai fazer, é o que vai fazer a diferença. Então, ao invés de reclamar, tenha ação, fé e coragem.